Bom, boa noite a todos, amigos do Centro Vital, estudantes, né? Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, mas especialmente do professor, meu professor, Carlos Gustavo Direito, professor de Direito Romano na PUC, professor de Direito Civil também, quer dizer, agora temporariamente, né, Gustavo, não dando aula de Direito Civil, mas professor, claro, de Direito Civil, meu professor, um profissional maravilhoso, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, além de professor, enfim, com um currículo invejável, uma pessoa que conhece profundamente o direito, a história do direito, o direito romano, mas também o direito atual, e nada melhor, então, acho, nossa impressão, do que ele, que também tem um excelente conhecimento sobre a história da religião, a história da igreja, que, aliás, é filho de um antigo membro do Centro Dom Vital, né? O seu pai, né, Gustavo, foi membro do nosso centro. Então, é uma honra enorme tê-lo aqui para essa palestra sobre cristianismo, religião e direito romano. Então, a ideia é que o professor Carlos Gustavo fale pelo tempo, enfim, um pouco pelo tempo que entender necessário, depois a gente abre para algumas perguntas ao final, e a ideia é mais ou menos que dure não mais de uma hora, para também não cansá-los, né? Então, mas quem quiser fazer uma mensagem, uma pergunta, pode fazer no chat, eu estou lendo aqui, pode escrever mensagem, pode levantar a mão. Ao final da palestra, a gente abre, enfim, as perguntas dos participantes. Obrigado mais uma vez, professor Carlos Gustavo. É uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Agradeço muito o convite do Renato. Renato, meu colega, professor da PUC, e jovem já, desde jovem, ainda jovem, mas sempre uma referência no estudo do direito, é um latinista. Enfim, eu me lembro que tive a oportunidade de dar aula para o Renato, e eu me lembro que eu escrevi uma parêmia latina qualquer, e ele estava na dúvida se no final era acusativo ou se era ablativo, e foi assim que a gente começou a trocar uma ideia, e além de ter tido a honra, eu, no caso, de ter sido professor dele, jovem, brilhante, advogado, se transformou num amigo, em alguém que a gente troca ideias, enfim, uma pessoa querida. Cumprimento a todos, enfim, vou cumprimentar todos na pessoa do Francisco Bilac Pinto Filho, enfim, representante aí de uma família tão importante no direito, casado com uma grande amiga minha, com a Alessandra Bilac, minha companheira aqui de magistratura também, e que faz também um excelente trabalho na divulgação do direito, a família do Francisco Bilac Pinto, uma referência no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, com a editora Forense, que foi editora do meu pai durante muito tempo, enfim. Não vou me alongar muito. A proposta aqui é realmente debater, é realmente trazer alguns pontos importantes, interessantes no estudo do direito romano, propriamente dito, e falar um pouquinho da influência do cristianismo, ou da não influência, né, do cristianismo no direito romano. A minha proposta não é falar a influência do direito romano no cristianismo, num direito eclesiástico, num direito canônico. A minha proposta é falar o contrário. Será que o cristianismo influenciou o direito romano, né? Isso foi lá o título de uma obra no século XIX, de Troplong, que ele falava assim, de l'influence de le christianisme sur le droit civil des Romains, né? Que ele escreve isso em 1843, dizendo dessa influência, e que na época foi muito mal recebido, porque diziam, não tem influência, o cristianismo não influenciou o direito romano, e esse debate se prolongou durante alguns anos, liderado pela escola histórica, que entendia que não havia essa influência do cristianismo no direito romano, mas os mais modernos, né, depois de Bonfatti, enfim, começaram a identificar algumas influências, e eu vou, de certa forma, eu estou dando só o que eu pretendo trabalhar com os senhores, e seria a influência, então, no casamento romanista, né? E a gente vai pensar se essa influência ela é visível, se ela não é visível, porque as propostas são propostas diferentes. O que foi o casamento e o matrimônio dentro do direito romano, o que é o matrimônio para o cristianismo.
né? O cristianismo, que é uma religião oriental, né? de origem oriental, e que vai ganhando força dentro do Império Romano, vai se aderindo ao Império Romano de certa forma, ao ponto que no Código Teodósio, lá no livro 16, ele diz que a religião oficial é o cristianismo. Ele criminaliza, talvez vai ser a primeira hipótese no mundo ocidental que a gente conhece, vai ser a primeira hipótese de intolerância religiosa, porque ele transforma o cristianismo, o não cristianismo, o paganismo, ele criminaliza o paganismo, o que Constantino permitia, porque Constantino, apesar de ter transformado o mundo num mundo cristão, Constantino, de certa forma, ele vai permitir o culto aos deuses pagãos concomitante com o cristianismo, né? Ele tem, talvez, o Pierre Lerart, ele escreveu um livro recente, publicado em português recentemente, em que ele tenta reabilitar Constantino. Constantino, todo mundo tem uma relação meio de amor e ódio com Constantino. E o Constantino, talvez, ele tenha sido o primeiro a dar as mãos para o cristianismo esse que, naquele momento, foi beber na fonte do paganismo, né? Ninguém refuta que Santo Agostinho foi beber na fonte do paganismo, que era o paganismo, ele era, na realidade, o lado nobre, o lado intelectual do pensamento naquele momento. Pensamento que também se desenvolvia em grego e não em latim. Latim, depois só de Cícero, que vem o latim erudito, mas até então o grego sempre foi a língua clássica, mesmo dentro da República Romana, né? E é a história que dizem que Júlio César não sabia falar grego, mas mesmo dentro da República Romana e, sobretudo, durante o Império Romano, e com muito mais razão quando Roma passa a ser a Roma Oriental. Então, o que eu acho muito interessante, que é uma proposta que me parece bem interessante para conversar, é que a religião e o direito, eles sempre estiveram imbricados, né? Quando a gente vai falar de direito romano, a gente vai falar com os alunos de graduação, eu costumo dizer, quer dizer, que o direito romano arcaico, ou que a gente chama de ius quiritium, ele é um direito muito pouco conhecido, é um direito muito mais suposto que propriamente reconhecido de forma arqueológica e histórica, né? Porque nós temos muito poucas fontes da época da realeza romana. Se a gente for pegar os manuais de direito romano, vão colocar lá certinho os 7 reis de Roma, começando com Rômulo e terminando com Tarquínio, o Soberbo, né? Vão dividir os reis sabinos com os reis etruscos. Isso, qualquer manual de direito vai falar sobre isso. Só que se a gente colocar no papel, a gente fala, é interessante que cada rei ficou 35 anos no poder. Se a gente pensar que esse fato aconteceu no século VIII a.C., começou no século VIII antes da era cristã, ou antes de Cristo, a gente vai pensar o seguinte, nossa, mas como é que pode? Eles viveram tanto, todos os reis viveram ao mesmo tempo e tiveram a mesma produção e a mesma forma de atuação, e cada um responsável por uma parte de desenvolvimento da cultura romana, né? Terminando talvez com Sérvio Túlio, o grande etrusco, o rei etrusco, que seria ali o pai da abertura do mundo romano aos plebeus, né? Na grande divisão de classe que existia. Então, a gente sabe muito pouco do período arcaico romano. O que a gente sabe é o que foi nos passado pelos historiadores já da época da República. É o que a gente sabe da Lei das 12 Tábuas, né, que sabemos que existiu, que foi bem discutido se existia ou não durante bastante tempo, mas sabemos que teve uma Lei das 12 Tábuas no século V a.C. O que a gente sabe é muito o que o Cícero nos conta, dizendo que ele aprendeu de ouvido, né? Ele aprendeu de recitar, ele nunca leu. Eles tinham de recitar a Lei das 12 Tábuas na escola. Cícero nos conta isso, e de fragmentos de outros autores, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo tudo isso para tentar mostrar para os senhores que, nesse complexo de ideias e de formação do que a gente chama do embrião do direito romano, se a gente dividir o direito romano em direito arcaico, né, o quiritium, direito pré-clássico, direito clássico, direito pós-clássico e direito justinianeu, se a gente dividir o direito romano nessas etapas, nós vamos perceber que o que nós temos mesmo de material, de fonte, segura-se
olhando mais com um olhar muito mais de historiador do que propriamente de jurista, o que nós vamos ter é muito do que foi produzido no direito clássico, no direito pós-clássico e direito justinaneu. Sobretudo daquilo que nos foi trazido no direito pós-clássico pelo Código de Hermógenes, o Código de Teodósio, né? E, enfim, a Fragmenta Vaticana, que são o corpo documental que nós temos dessa época. Mas muito pouco do direito produzido na Roma antiga, na Roma arcaica, e que era um direito, pelo que chegou até nós, um direito absolutamente vinculado com a religião pagã. Né? Então, o que nós temos é que os primeiros juristas que nós temos em Roma, se a gente partir do princípio, isso não sou eu que falo, é o Iering que dizia, ele faz uma comparação com a cosmogonia do Antigo Testamento, com a cosmogonia do direito. Então, ele diz do caos, do fratricídio, feito por Rômulo e Remo, do caos nasce a ordem, né? A gente vai lembrar ali da Eneida, em que os romanos serão a nação togada, né? A nação togada, a nação da ordem. Então, do caos nasce a ordem. Essa seria a cosmogonia, então seria dali porque a gente diria que o direito nasceu em Roma. Assim como a gente afirma que a filosofia nasceu na Grécia, a gente diz que o direito nasceu em Roma. Fazendo apenas um parêntese, é claro que hoje a gente, com um olhar histórico decolonial, nós estamos mudando um pouco as regras do jogo, né? Tentando entender o outro pensamento, os pensamentos orientais, e aí eu não tenho como não me referir aos pais da história comparada dos anos 40, 50, da Escola dos Análises, que fizeram essa mudança de paradigma, né? Enfim, Marcel Detienne, Marc Bloch, etc. Mas, fechando parênteses, mas o que nos interessa é que a gente tem uma visão de Roma como a criadora do direito e a gente pode adotar essa cosmogonia. E onde estaria essa criação? Estaria justamente no direito produzido na Lei das 12 Tábuas. E esse direito condensado, não produzido, mas condensado na Lei das 12 Tábuas, é um direito de natureza religiosa. Então, se a gente abre lá a Lei das 12 Tábuas, a gente vai dizer que para os povos antigos era muito importante a questão do enterro, né? dos ritos fúnebres, né? Era muito importante. Tá? Vai dizer quanto tempo deve durar um rito fúnebre, vai dizer ali o quanto que a mulher, a viúva, pode chorar no rito fúnebre, que ela pode chorar, mas não pode arranhar o próprio rosto. Então, vinculado a questões religiosas, a ritos religiosos, né? Nesse momento, o direito ele vai ser um ato religioso, porque vai competir aos pontífices, né? Aqueles que pertencem aos colégios sacerdotais dos pontífices, lembrando que o título Pontifex Maximus vai ser adotado por todos os imperadores romanos, inclusive por Constantino, mesmo por os imperadores romanos cristãos, eles vão adotar o título de Pontifex Maximus, né? Então, vão ser esses membros do colégio sacerdotais e que vão interferir na vida dos romanos, né? Na relação existente entre as famílias e as gens. Enfim, vão ser esses que vão dizer, você pode adotar, você não pode adotar. Hoje pode praticar um ato, hoje é um dia fasto, hoje é um dia nefasto, ninguém pratica ato nenhum. Vocês vão ficar em casa, cada um com seu Deus, porque cada casa, cada gens e cada família tinha um Deus próprio, né? Os arqueólogos contam que nas escavações romanas mais antigas havia, pós morte de Cristo, na mistura dos deuses havia também cruzes. Quer dizer, na entrada das residências, além dos deuses que eles estavam cultuando, aquele panteão enorme de deuses absorvido pelos romanos em cada povo que eles ingressavam, além desses deuses, o próprio Cristo estava entre eles, a cruz, significando a cruz. Mas, então, a religião ela vai estar presente dentro do direito romano. O que seria o mores maiorum, né? Os costumes. Os costumes seriam costumes repassados e interpretados pelo Colégio dos Pontífices e pelo Colégio dos Áugures, né? Que são os dois grandes colégios sacerdotais que vão existir em toda Roma.
Isso vai ficar de forma escrita na o nosso primeiro exemplo de uma lei em sentido, vamos dizer assim, formal e material, né? Vamos dizer nesse sentido, que vai ser a Lei das 12 Tábuas, que vai vir no século V a.C., em 452, se a gente for ficar datando as situações históricas. Mas ela vai trazer ali elementos de natureza religiosa, de costumes religiosos. Então, se eu vou lá na frente e coloco o cristianismo interferindo no direito romano, seria, vamos dizer assim, entre aspas, um retorno às origens. O direito ele nasce da interpretação da moral religiosa feita pelos sacerdotes, e ele vai voltar, então, vamos colocar lá no Édito de Milão, onde é de Tessalônica, que são éditos importantes, em que a religião vai começar a ser uma religião obrigatória, né, que o cristianismo vai ser uma religião obrigatória. Eu estou retornando às origens, sendo que no momento em que o direito mais evoluiu, que é o direito clássico do final, direito pré-clássico e clássico final da República Romana e início do Império, ele já era o momento em que ele estava mais afastado da religião. Então, se eu fosse fazer uma linha evolutiva, né? Não, evolutiva não seria a melhor das palavras, né? Mas se eu fosse fazer uma linha de comparação, o direito ele nasce da religião e depois ele sofre a influência da religião. E isso vai ser, é óbvio que, como diziam os autores, é óbvio que o cristianismo, quando ele começa a ganhar corpo de uma religião oficial, é óbvio que ele vai influenciar todas as partes da vida das pessoas, né? E é óbvio que ele vai influenciar tanto o Estado romano e, naturalmente, ele vai influenciar o direito, em todas as suas esferas do direito. Mas até que ponto vai essa influência? Até que ponto que os romanos eles vão aceitar esse tipo de influência, né? Então, o direito romano, ele na realidade ele é um direito que ele consegue se sistematizar, ele tem uma lógica que era uma lógica de um povo pragmático, né? Eles não pensavam no direito subjetivo em si. O direito romano, a natureza dele era ser um direito para resolver os problemas, e não um direito para ser teorizado. A teoria eles deixavam para a filosofia. A gente vai teorizar o direito posteriormente, mas para os romanos não, era um direito pragmático. E dentro dessa lógica do direito pragmático, da influência do cristianismo, eu diria que onde você poderia perceber essa influência, talvez seria no matrimônio, né? O matrimônio romano, ele se difere do matrimônio da igreja, como, por exemplo, do cristianismo, como, por exemplo, nas questões próprias do impedimento natural, né? Os romanos eles não vão aceitar como válido o casamento, por exemplo, entre um escravo e um patrício, escravo, uma plebeia. Eles não vão aceitar esse tipo de casamento e que vai ser absolutamente válido perante o cristianismo, né? Então, onde que eles vão se encontrar, o cristianismo e o matrimônio romano? O matrimônio romano, da sua forma mais arcaica, o confarreatio, seria quase um rito religioso para fim de casamento, onde não se tinha, ainda nesse início embrionário do que seria a relação matrimonial, não se tinha a ideia de um affecto maritalis, né? Em que, na realidade, você permitia em que a família da noiva desse essa autorização e esse consentimento para que se fosse casar, e esse casamento, então, esse matrimônio, ele tinha muito mais um efeito prático em relação de mudanças de fortuna e acordos entre famílias, até porque ele só era permitido entre os patrícios, se a gente pensar na divisão clássica de classes, mas que, com o direito pós-clássico e por influência do cristianismo, ele vai trazer dentro de si, e isso Justiniano vai colocar no digesto, na sua compilação, né? O Triboniano vai traduzir na sua compilação esse pensamento, porque aquilo ali foi, quando foi redigido grande obra monumental,
do Corpus Juris Civilis, e a partir dali do século VI, é que nós podemos dizer que existe um direito romano, né? Depois dessa sistematização, é a partir dali que a gente fala de direito romano, é a partir desse estudo que nós temos um direito romano e temos também um direito, uma escola de direito a partir desse estudo. Então, quando a gente tem ali, no digesto, quando vai se fazer a escolha dos pensamentos dos jurisprudentes que vão compor o digesto, ele traz ali a questão do affectum maritalis, da necessidade do consentimento ser dado entre os nubentes e esse consentimento ser permanente, né? Ou seja, o affectum maritalis, a vontade de permanecer casado. Não basta apenas dizer que quer casar, você tem que ter a vontade diária de permanecer casado. Então, eu vou ter um critério subjetivo, que é essa vontade, e um critério objetivo, que vai ser a convivência em si, né? Você conviver com a pessoa de forma diuturna, até porque a eventual ausência de convivência pode gerar o desfazimento do casamento para os romanos, e não para o cristianismo. Então, essa é a primeira influência que nós percebemos do cristianismo no direito romano, no matrimônio romano. A ideia de você ter essa necessidade subjetiva de querer continuar com a pessoa. Só que nós temos, ao mesmo tempo, uma diferença, porque para os romanos, o casamento ele pode ser desfeito. Ele não é um vínculo eterno. Ele pode ser desfeito a qualquer tempo, por vontade das partes, que seria o divórcio romano, ou por uma vontade unilateral, que seria o repúdio, tanto para o homem como para a mulher. Mesmo Augusto, o grande primeiro imperador, e outro dia um aluno me perguntou: professor, qual é o imperador dos romanos que o senhor mais gosta? Aí eu falei assim, ó, de todos, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Augusto, porque foi o primeiro, né? Ele, nem sei se ele queria ser imperador, mas ele foi o primeiro. Então, eu ficaria com Augusto, que trouxe aí a Pax Romana e teve um papel importante, mas que trouxe, tentou trazer o que nós chamaríamos hoje no mundo moderno, sem medo, talvez sendo um pouco anacrônico, de leis moralistas, no sentido de tentar manter a tradição da família romana, que, para ele, Augusto, tinha se perdido no final da República Romana, através da sucessão de ditadores, e, sobretudo, na época de Sila. Então, ele tenta dar voltar a essa ideia de uma família romana forte como base do povo romano, né? E ele faz, então, a Lex Iulia de Adulteris, né? Em que ele tenta diminuir a possibilidade de divórcio, ele privilegia isso, a gente ainda não tem o cristianismo, né? Enfim, o cristianismo ainda não está com não tem uma organização, a gente tem aí talvez um cristianismo muito primitivo, pós-morte de Jesus, né? A gente tem que lembrar que o primeiro evangelho, quer dizer, não as cartas paulinas, mas o primeiro evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos em 70 pós-morte de Cristo, né? Então, assim, o que a comunidade marcana, ou a comunidade lucana, ou Mateus, não João, porque João já é um evangelho absolutamente teológico, já com proposições mais sofisticadas teológicas, por isso que é o último, né? Mas, então, o que a comunidade marcana estava falando é mais ou menos o que está escrito. Se a gente pegar o Evangelho de Marcos, é um evangelho seco, em que traz questões de exorcismo, enfim, porque era o que os outros não trazem. É um evangelho um pouco diferente. Mesmo que Mateus e Lucas tenham bebido na fonte de Marcos, além da fonte, a chamada fonte Q, né, Kelly, mesmo que eles tenham bebido nisso, o Evangelho de Marcos ele é o mais diferente de todos, né? No sentido que ele é o mais próximo da vida de Jesus e traz, talvez, as aflições daquela comunidade naquela época, né? Em 70, 80, pós-morte de Cristo. Mas, para fins do direito romano, essa época não tem grandes influências. O cristianismo ainda era muito primitivo e era uma religião ainda meio que oriental e temida pelos romanos, né? Enfim, os romanos não acreditavam na religião de um Deus único e onipotente, né? E de um filho de Deus na terra que morre. Logo eles que tinham os deuses que eles tinham, né? Que cheio de vícios e de problemas e de
vicissitudes que jamais dariam a vida por qualquer um habitante de Roma, né? Os deuses eles matariam, mas não dariam a vida. Basta lembrar da história de Enéas, né? Enfim, do que Juno tentou fazer com Enéas por raiva, enfim, de Paris, né? De Paris. Então, na realidade, o casamento romano ele tem toda essa imbricação de que você tem que se manter casado, mas você pode se repudiar a tua esposa. E mesmo a lei e a sua esposa pode repudiar o marido se ele passa 3 dias fora de casa. Então, mesmo Augusto, que tentou moralizar, não conseguiu tirar essa possibilidade. Enquanto que nós sabemos que no cristianismo, para a igreja e para o casamento é um sacramento extremamente importante e indissolúvel. Ele não pode ser jamais desfeito, salvo em hipóteses dentro do direito canônico extremamente específicas. Mas, além dessa affectio maritalis, me parece que os romanos, o cristianismo, ele influencia o casamento também na questão dos impedimentos. Então, a impossibilidade do padrinho casar com a afilhada, do incesto. O incesto, os romanos tinham uma certa também, vamos dizer, antes do cristianismo, eles tinham uma impossibilidade particular deles do incesto. Mas esses impedimentos do casamento, os romanos vão pegar bastante da igreja católica e do cristianismo, né? Dessas impossibilidades de casamento. Então, me parece que esses 2 pontos, onde a gente se toca mais, é claro que depois, se a gente for pegar o direito canônico, a gente vai ver que no direito canônico traz algumas situações extremamente importantes dentro dos contratos e tudo, mas isso é influência dos romanos no direito canônico, e não o contrário. A minha proposta aqui, que eu falei no início da aula, é falar qual é a influência do cristianismo dentro do direito romano. Então, eu identifico essa influência dentro do matrimônio, que é, talvez, um instituto muito importante, porque é o instituto que é a base da família, que é importante para os romanos e que vai ser extremamente importante dentro da igreja cristã e dentro da igreja católica. É interessante porque o aborto em Roma, ele era punido com a pena de morte se praticado por uma mulher romana. Né? Isso era uma lei de Sila que está lá no Digesto também, de Justiniano. Se a mulher romana tirasse da sua própria entranha o seu filho, ela era condenada à morte. Por que isso? Porque a ideia era no sentido de que a mulher romana tem que ter filhos romanos, para que Roma cresça, para que a nação cresça. Não tinha qualquer ideia religiosa, mas sim uma ideia nem tão pouco de alma da criança, nem tão pouco de vida do feto, mas a ideia de se promover o nascimento de cidadãos romanos, que naquela época, antes do Edito de Caracalla, no século III, é uma época ainda muito bem... era muito difícil ganhar a cidadania romana, não era tão simples assim. Então, eu acho que, assim, sinceramente, eu falei agora, sei lá, uns 30 minutos, a minha ideia era falar um pouquinho, passar um pouquinho para os senhores, assim, numa conversa, num bate-papo, não é uma palestra. A gente lembra que o direito romano ele está presente na nossa vida e ele é importante você estudar Roma, não só o direito romano, como a cultura romana, porque ela é a base, um pouco, os pilares da nossa civilização ocidental. A filosofia grega, o direito romano e a Igreja Católica é um pouco a base do nosso pensamento. Eu costumo dizer, é claro que nós recebemos muita influência dos nossos povos autóctones, nós recebemos influência, óbvio, da África, dos africanos, e por isso que é tão importante estudar a história decolonial, é fundamental para a gente não só ver a história pelo olhar dos vencedores, mas olhar, eventualmente, o olhar daqueles que foram subjugados por em determinados momentos, mas que não é o que a gente está falando sobre Roma. Isso num segundo momento, se a gente for estudar a história, né? Porque o Roma
ele teve, os romanos, eles tiveram, por isso que eles duraram 13 séculos, ou 22 séculos, se for até o Império Romano do Oriente, mas Roma teve um papel muito importante, inclusive na forma de expansão, de durabilidade, porque eles se aderiam muito bem às culturas dos povos conquistados, permitindo a manutenção do status quo das elites locais. Essa é a grande causa, vamos dizer, que Montesquieu identifica quando ele escreve sobre as causas da grandeza e da queda do Império Romano, como a durabilidade do Império Romano. Mas, só para a gente terminar, e aí muito mais para os estudantes do que para aqueles que já passaram dos estudos, todos os pensadores modernos, políticos modernos, todos, sem exceção, tiveram que estudar Roma. Né? Então, Weber escreve um livro sobre a reforma agrária em Roma na época dos Gracos. Marx vai identificar, vai passar uma parte da vida dele estudando esse embate entre os plebeus e os patrícios e essa relação com a clientela. Rousseau, não precisa nem dizer, era considerado um romanista. Montesquieu tem um livro sobre Roma. Maquiavel comentou os livros primeiros de Tito Livio. Então, todos tiveram, em algum momento, as nossas influências do pensamento político e social moderno. Todos visitaram Roma. Por que isso? Qual é a resposta que a gente dá a isso quando os alunos perguntam? Porque foram 13 séculos de existência. Então, é uma matéria-prima muito rica de ver o que aconteceu. E quando nós voltamos ao passado, isso é muito mais para os historiadores que para os juristas, nós voltamos com o olhar do presente. Então, na realidade, eu olho com o meu olhar de hoje, do século XXI, eu vejo para Roma e vejo assim, o que eu posso me apropriar do que Roma produziu. Então, essa aqui é a beleza, porque o meu irmão, que é advogado, ele brinca comigo, há mais de 20 anos ele faz a mesma piada. O Gustavo é bom porque ele é professor de direito romano e não precisa estar atualizado. Ele sempre conta essa história. Só que, na realidade, é uma brincadeira, porque cada vez que o Renato pode dizer isso com muita propriedade, que é professor de direito romano, cada vez que a gente olha para Roma, a gente olha para Roma de uma forma diferente. E a gente aprende alguma coisa de Roma cada vez que a gente retorna a Roma para ler Roma. E aí é uma coisa como eles leram Roma no século XIX, como leram no século XX, e como a gente está lendo no século XXI. Então, eu convido a todos a sempre continuarem estudando e lendo não só o direito romano, como a história de Roma, que me parece que é muito importante para a nossa formação. E, mais uma vez, agradeço o convite e, enfim, fico à disposição para responder as dúvidas, perguntas e debater com quem se interessar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo, pela palestra. Acho que todos concordaram comigo, foi extremamente clara e falou muito bem sobre esse assunto, que a gente não consegue abordar com esse grau de profundidade, né, Gustavo, nas aulas. Então, acho que essa palestra, de alguma maneira, serve para... você falou monograficamente, digamos assim, sobre esse assunto, colocou em contexto, e é uma coisa que nas aulas a gente só consegue fazer um pouco de modo pincelado. Então, acho que essa palestra fica registrada nela. Então, acho que ela será útil por muitos e muitos anos para quem quiser entender um pouco, assim, de um modo mais sistemático, essa relação entre cristianismo e direito romano. Mas, como moderador, eu tenho uma prerrogativa que é de fazer a primeira pergunta. Então, se vocês não se incomodarem, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. E é uma só, eu prometo. Gustavo, você mencionou um pouco en passant, eu sei que você não quis falar muito sobre isso, sobre a influência do direito romano sobre o direito canônico. E quando você mencionou isso, eu me lembrei que às vezes a gente acha, sobretudo aqueles que não se interessam muito por história do direito, que certas máximas em latim vêm do direito romano. Então, assim, pacta sunt servanda é em latim, então é direito romano. E não é verdade, a gente sabe que pacta sunt servanda é uma máxima que nasce no direito canônico medieval, sob influência, é verdade, do direito romano. Então, o que eu queria, se você puder falar um pouquinho, para quem, enfim, para todos nós, um pouco sobre essa influência do direito romano sobre a história do direito canônico, que é um pouco a história do nosso direito também, né? Eu sei que você deu uma pincelada, não quis fugir um pouco do tema da sua palestra, mas
mas acho que é interessante, se você puder falar um pouco sobre esse assunto, acho que todos aproveitarão bastante. Claro, Renato, com o maior prazer. Na realidade, como o Renato falou, o latim ele acaba sendo falado ao longo da Idade Média, enfim, e até hoje, né? O latim não é uma língua morta, é uma língua viva, né? Porque o latim é falado no Vaticano, ele é falado como ainda em questões técnicas, médicas, dentro da biologia, enfim, dentro de vários setores médicos. E isso, então, dá vida. Um texto no Vaticano, você tem que colocar sobre a questão de computador. Você tem que criar um termo novo, porque na época de Cícero não tinha um computador, né? Então, o latim está sempre vivo. Eu costumo dizer, você deu o exemplo do Pacta Sunt Servanda, mas eu dou sempre o exemplo do nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Né? Então, na realidade, que é algo que a gente cita como se fossem os romanos nem pensavam nisso, até porque o direito penal romano é um direito absolutamente diferente da ideia do direito, do conceito moderno do direito que vem com Beccaria já no século XVIII. Né? Então, isso é uma ideia muito mais moderna do que dos romanos. Os romanos não estavam pensando nisso, os romanos, só fazendo um parênteses, os romanos pegavam os parricidas e tacavam os parricidas dentro de um saco com cachorro, cobra, macaco e galinha, e amarravam o parricida e jogavam no rio Tibre. Era assim que era a pena aplicada para os romanos. Não tinha quem traz a pena moderna vai ser Beccaria, né? O direito penal moderno. O direito romano, a sistematização do direito romano, quando eu costumo dizer direito romano, eu costumo falar o seguinte: o que se entende por direito romano, né? Acho que é o primeiro ponto que é importante quando a gente fala. O direito romano é o direito que foi condensado por Justiniano. Esse é o direito romano, né? As nossas ordenações, né, que vigiram no Brasil até o Código Civil 16, né, elas diziam o seguinte: na ausência de norma expressa, busque-se no corpus juris civis, né, a resposta. Se não tem lei, então até 1916 ainda se aplicava, em tese, uma brincadeira, óbvio, mas o corpus juris civis dentro do território brasileiro, até porque a lei aqui, a lei, nem sei dizer, nem sabe se dizer se existiu um direito colonial brasileiro, né? A gente não consegue muito dizer se existiu ou não, porque era o direito daqueles que eram os donatários das capitanias hereditárias, eles aplicavam o direito bem como eles bem entendiam, né? É um direito localizado, né? E não um direito sistematizado. Então, acho que o direito romano, a primeira coisa que ele legou para o mundo, e quem lega isso para o mundo, me parece, é aquele que teve a ideia, que para mim seria o pai do direito, que é Justiniano, de fazer essa sistematização, quer dizer, quando ele pega e resolve fazer uma grande compilação de normas, de iura, de direito aplicado, de leis, ele vai ter que fixar um critério, né? Ele não vai pegar 10 séculos de história e vai tacar tudo dentro do digesto. Ele vai fixar um critério. E nesse critério ele vai ter que colocar em pé de igualdade ou dar preferência. Quem eu fico na dúvida entre o piano ou o modestino? Quem que eu vou colocar no meu código? Então vamos colocar mais o piano, porque o piano é mais claro nesse ponto. Vamos colocar menos o modestino. Aí Paulo, onde é que eu incluo Paulo? Paulo, a sentença de Paulo eu incluo aqui. Eles tiveram que fazer isso, né? Que foi uma grande obra. Então, essa sistematização, essa organização em trato de pessoas, e o digesto de Justiniano tem várias regras de natureza religiosa, né? Então, assim, quando eles fazem essa sistematização, acho que esse é o grande legado que se dá ao direito canônico. O direito canônico é um direito perfeitinho, né? Ele é todo fechadinho. O código canônico ele é todo fechado, ele faz sentido, né? Mesmo que a pessoa não seja um entendido de direito, e de direito canônico, muito menos, ele vai entender a lógica, né, do direito. Então, assim, dentro da teoria geral dos contratos, a ideia mesmo do desfazimento do contrato, se houver uma discrepância entre as prestações, essa ideia é do direito canônico, né? A ideia de você manter as relações de natureza contratuais se as coisas continuarem como elas estão, né? Rebus sic stantibus, né? Então, assim, me parece, assim, respondendo ao Renato,
que essa ideia, essa sistematização, essa organização, essa lógica racional, romanista, que nos foi trazida por Justiniano, eu acho que esse seria o grande legado de Roma e do direito romano para o direito canônico, né? E para o direito como um todo, né? Essa ideia sistemática que a gente tem. E mais, né? O direito ele é uma dogmático, né? O direito ele é dogmático. E isso casou bem porque o cristianismo é dogmático, né? Então, foi um casamento perfeito. Porque imagina se cada contrato tivesse uma natureza diferente, né? Não, todo contrato é um ato jurídico bilateral que visa criar, modificar, extinguir uma obrigação, né? Isso é dogmático, né? Todo crime, né, é um ato jurídico ilícito, né, é culpável, né? Isso é dogmático. Então, isso daí o direito também e o cristianismo casaram muito bem. Acho que é isso, até para deixar outras pessoas perguntar. Não sei se respondi, Renato. Eu respondeu sim, obrigado, Gustavo. Acho que foi ótimo, complementa um pouco a primeira parte digamos, da exposição e fica aí registrado para. Agora, no Centro Vital, a gente está fazendo as palestras online, né? Então é bom, porque isso fica, né? A gente tem uma lista de palestras enorme do passado, mas muita coisa se perdeu, né? Foi feita e não. Então, acho que é bom também, acho que só complementa, obrigado pela resposta. O Alfredo falou agora no início que ele deu uma palestra sobre o cristianismo na China, né? Eu uma vez escrevi um artigo sobre a influência do direito romano no direito civil japonês. Porque o direito civil japonês, ele na realidade, ele é romanista, né? Eles buscaram muito do direito alemão e do direito francês, né? O grande código é o Código Napoleão, né? Que é o grande código estruturado e romanista que a gente tem. Mas só isso que eu ia falar. Alfredo, posso antes passar a palavra para você? Posso aproveitar o comentário? Fala, pode fazer. Depois eu passo aqui. Porque é só um comentário, não é uma questão, e que vai bem ao encontro do que o senhor comentou, Gustavo. Eu tenho oportunidade de estar lidando nos últimos dias, nos últimos meses, de fato, com as questões referentes à história do cristianismo na China, inclusive no período mais contemporâneo. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria comentar, porque eu acho que vai ao encontro do que o senhor falou sobre a influência do direito romano, por exemplo, no direito japonês, é que no final do século XIX, no começo do XX, quando a China está tentando sair do atoleiro que acabou sendo empurrado pelas potências ocidentais e por causa da rebelião dos boxers, enfim, também, eles começam uma série de iniciativas, a fundação da Sociedade Internacional de Direito em Xangai, a fundação da Sociedade de Estudos de Direito Romano em Pequim. Você tem uma tentativa de se apropriar não só da tecnologia, modernização das instituições administrativas, alfandegárias, fiscais, militares, à moda ocidental. Você tem consultores militares franceses e alemães indo para a China em todo o período, que vai pegar o último finalzinho do período imperial, o período republicano, Chiang Kai-shek, até as vésperas da invasão sino-japonesa. Mas você tem uma tentativa de apropriação para reformular o direito chinês, as instituições políticas, jurídicas do direito romano. E para quem está operando esse diálogo, a ligação entre direito romano e cristianismo está muito clara. Eu tenho pelo menos uns 4 ou 5 personagens que eu consigo me lembrar agora, mas não vou conseguir falar os nomes em mandarim, que são ao mesmo tempo juristas importantes, que estão operando essa apropriação do direito romano em contextos chineses, e que no processo ou são católicos ou se tornam católicos, porque percebem essa influência do cristianismo no direito romano, uma afinidade entre a estrutura da igreja e a estrutura, e nem falando de direito canônico, uma afinidade entre a estrutura da igreja e a estrutura jurídica ocidental, e vão acabar passando do estudo do direito romano para a conversão ao cristianismo, ou da conversão ao cristianismo para o estudo do direito romano. Então, acho que talvez se essa ligação não esteja tão bem percebida, porque, enfim, a gente está falando da nossa própria formação cultural, e talvez seja de perto, se não esteja muito claro, de longe, por exemplo, a partir do caso chinês ou do caso japonês, o caso japonês eu não conheço tanto, mas no caso chinês, essa vinculação entre cristianismo e direito está muito claro pelo fato de que tem esse trânsito.
o sujeito começa a estudar direito romano, aí ele fala assim, oh, que interessante, isso lembra o cristianismo. E aí vai acabar se convertendo ao catolicismo. Ou então ele é católico, por algum motivo, fala assim, aqui, mas tem uma tecnologia interessante, que tem uma afinidade com a estrutura da igreja, que é o direito romano. Então, nesse contexto, essas duas coisas aparecem muito amarradas, de forma muito interessante, e são alguns instrumentos que infelizmente, essa combinação de juristas cristãos que se propõem a reformar, esses bacharéis em direito, que se propõem a reformar a China. Foi uma corrente que acabou sendo vencida pelo militarismo do começo do século XX, mas tem um legado intelectual muito interessante, justamente que percebe essa afinidade e tenta usar cristianismo e direito romano como proposta, como tecnologia intelectual para poder reformar a China. Eu só queria comentar isso, porque achei que tem bastante afinidade com o que eu falou. Interessante. E o direito romano, ele não é católico, né? É interessante você vê na recepção do direito romano, por exemplo, na Alemanha no século XIX, que é uma recepção protestante do direito romano quase, né? Ou uma recepção do direito romano no século XVI, com os huguenotes na França. É interessante que há muitos romanistas não católicos que dizem, opa, gente, só porque é romano não quer dizer que é católico, porque Roma é a sede da igreja. Então é interessante, né, se você quiser falar um pouco sobre isso. Essa diferença, né? Renato, acho que algum aluno perguntou aqui no bate-papo, eu vi, sobre Tribunal da Inquisição e Direito Romano. Acho que você, bem ou mal, já respondeu. Quer dizer, o direito romano ele não é católico. O direito romano ele existe muito antes do catolicismo. Agora, se a metodologia, eu acho que talvez o direito germânico com as ordalhas tem mais a ver com o Tribunal de Inquisição do que o próprio direito romano, e que traz assim ideias racionais, mas é como o direito penal romano não é um direito tão aproveitável para nós, né? O direito penal ele vai ser um direito para nós contemporâneos, ele vai ser um direito bárbaro, né? Porque os romanos foram muito bárbaros. Júlio César, o que ele vai fazer na Gália é um genocídio chamado de genocídio na época pelos comentadores, né? Então, assim, o direito para nós modernos, o direito penal deles, e o Tribunal da Inquisição, pelo que me parece que o aluno está perguntando justamente como era essa ideia desse julgamento penal inquisitorial, seria uma ideia muito mais de um direito misturado, podem até pegar um pouco do direito romano, mas direito misturado com direito local, me parece, o direito, no caso, hispânico, enfim, ou lusitano, alguma coisa nesse sentido. O direito, ele, normalmente, isso fica claro no estudo do direito romano, quando entra a força, o direito, ele normalmente costuma ir embora, né? Em raras exceções. Então, quando você tem o período do dominato da história romana, é onde você tem a produção dos juristas mais baixos. Em Roma é o que é menos aproveitado por Justiniano no Corpus Juris Civilis, é o período que vai ali do dominato até o desfacelamento do Império Romano do Ocidente, né, no século V. Então, quando entra a força, o direito sai. Só que os romanos foram tão inteligentes que eles criaram uma forma de entrar à força e o direito sair porque eles querem, que é o que a gente chama hoje seria aí o estado de exceção, né? E que é uma ideia talvez trazida pelos romanos na ditadura temporária romana, em que você suspende o direito para garantir a república, né? Para garantir algo que é maior do que o próprio direito. Acho que é isso. É verdade, né? Acho que a arbitrariedade teme o direito, né? Teme o ensino do direito, teme o debate, né? Então, acho que em algum momento o direito cede, por mais que no início as pessoas tentem guardar algumas aparências, digamos, legalísticas, né? A força, no final das contas, destrói o direito, né? Isso. Não sei se mais alguém tem mais alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade, a gente tem mais alguns minutinhos aí para ouvir o professor Carlos Gustavo. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Não? Mais alguém? Bom. Então, gente, então a gente termina pontualmente 7 horas, né, faltando 1 minuto para as 7 horas.
Professor Carlos Gustavo, meu professor, muitíssimo obrigado. Não tenho palavras para agradecer o seu tempo. Né? Você é, claro, uma pessoa muito ocupada, mas tirou aí 1 hora do seu tempo para nos brindar com essa palestra, que fica aí registrada para nós do Centro Vital, para os nossos alunos da PUC. Né? A oportunidade de ouvir um professor do seu gabarito falando sobre um assunto que não é tão, digamos assim, né? Não há tantos congressos, infelizmente, tantas palestras sobre isso. Então, cada uma que existe é uma grande oportunidade. Então, obrigadíssimo mesmo, em meu nome, em nome de todo o centro. E aí, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente não consegue trazê-lo de novo para falar sobre algum outro assunto. Né? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigado, Renato. Eu agradeço o convite. É sempre bom, sou associado aqui do Centro Dom Vital e fico feliz que o Renato está presidindo. Como eu falei no início, o Renato é um jovem, para mim ele é jovem, né? É jovem. Já fui mais jovem. Mas ainda é jovem. Mas é que o Renato já, mesmo muito jovem, ele já não era tão jovem assim, mesmo muito jovem, né? Mas ele é uma cabeça, é uma cultura, é uma inteligência, e eu fico muito feliz de vir aqui poder discutir. E vou jogar um tema, não para agora, mas que a gente pode, quem sabe o Dom Vital pode discutir, sobre o direito penal soviético. Se tiverem de interesse, a gente debate, que eu tenho estudado muito sobre o direito penal soviético. Interessante. E a gente pode pensar em trazer, que também é todo fechadinho, alguma coisa nesse sentido, mais adiante, assim. Tá bom? Mas parabéns e muito obrigado. Obrigado aí, pessoal da Alan, que está coordenando aí, está por trás das coisas, das câmeras aí, ajudando. Eu que agradeço ao senhor, muito bom. E fiquei interessado também pelo tema, hein? Gostei. Direito penal soviético, próximo. Vamos organizar. Sim. Quem sabe até um grupo de estudo, né, Alfredo? É verdade. Sabe, a gente não organiza, assim, aqui, né, assim, bobeou, a gente já traz para fazer alguma coisa no centro, na verdade. Né? Enfim, mas, gente, muito obrigado, Alan, Alfredo, Francisco, Carlos Humberto. Parabéns aí, professor. Obrigado. Parabéns. Um abraço, gente. Fique com Deus. Até logo. Obrigado.